ou se alinhar ao defendant, faz muita diferença se o state é o defendant ou se o state é o plaintiff. E isso determina muito do comportamento do judiciário e não tanto se o Presidente está em exercício ou não está em exercício. Deixem-nos dizer que nós mesmos fizemos um trabalho de limitar os dados, limitar o número de... Aqui está, por exemplo, a versão 5 é fazer este trabalho só com decisões do STF. Temos a certeza que era o interesse da União coincidia exatamente com o interesse do Presidente. Isto é, o Presidente é parte interessada do caso, porque podemos dizer, não, mas pode haver muitas decisões do STF em que o interesse da União pode não ser o interesse de todas as partes da União e, em particular, o Presidente pode não ter um interesse muito direto, até pode ter um interesse contrário na outra parte da União e, portanto, é por isso que está a criar aqui ruído. Nós fizemos o trabalho de vamos pegar na base de dados e pôr só os casos em que temos a certeza que o interesse da União coincide com o interesse do Presidente e vice-versa, portanto, isso reduz, de alguma forma, o número de observações. Os dados melhoram, mas mesmo assim esta variável continua a não ser muito significativa. Também não sei significativa porque foi pedida a certa altura, quer pelos referees, quer no Brasil, que se controlasse pelos ministros nomeados por Presidente Lula, porque era um grupo muito diferente dos grupos anteriores, era um grupo muito especial, com muitas coisas, não vou entrar em considerações, depois os colegas brasileiros saberão mais desse debate. Também não sai significativo esse resultado. O que sim sai significativo é que um grupo que parece ser muito diferente em termos da forma como se comporta no STF, e que já não está lá, foi, na década de 90, os ministros nomeados pela ditadura. Este sim parece que, de facto, sai aqui com valores sempre estatisticamente significativos, de que são diferentes dos restantes ministros que estão no STF. Para terminar, deixem-me mostrar um outro método. Este é o método em que eu pego nas decisões, sei quem é que nomeou os ministros e tento ver se existe alguma relação entre quem nomeou os ministros e a forma como o ministro decide no STF. Um método alternativo, que é mais complicado e que, por exemplo, com estes dados não é possível fazer porque tem que ser uma base de dados muito maior, é eu vou pegar nas decisões, nos votos dos ministros e vou, a partir dos votos dos ministros, criar grupos. Ou seja, o que eu vou fazer é, vou dizer, eu vou fixar ex ante aquilo que eu acho que é o ministro, normalmente a linguagem é o mais liberal e o mais conservador, ou o mais favorável a isto e o mais desfavorável àquilo, fixo os extremos e vou, estatisticamente, fazer um método de questões, que infelizmente é complicado, são 1000 interações, hoje em dia se fosse para ficar computadores, porque até há 5 anos isto não se fazia, e o que eles vão fazer é pegar os restantes ministros e começar a agrupá-los, ou mais ao pé deste ou mais ao pé daquele, em termos de quantas vezes é que eles votaram juntos, quantas vezes é que ele votou com esta pessoa, quantas vezes é que ele votou com a pessoa que está na outra mão. Portanto, aquilo faz 1000 interações, até que cria uma distribuição dos ministros ao longo de uma linha que tem a ver com a maior proximidade ou maior distância em relação aos extremos. O ideal que eu quero encontrar é clusters. Eu quero encontrar se há um cluster de juízes de um lado, um cluster de juízes do outro, e se esse cluster responde a alguma característica ideológica. Nós conseguimos fazer isso, fizemos, é mais fácil, fizemos um levantamento com outros coautores da Argentina, e alguns de vós estão familiarizados com o funcionamento do Supremo Tribunal Argentino, do Corte Supremo Argentina, o que nós fizemos foi precisamente esse exercício para os vários mandatos presidenciais. E encontramos resultados interessantes, alguns esperados, outros não tão esperados. Em relação, por exemplo, para vos mostrar a diferença, em relação ao período do Presidente Menem, o que nós encontramos, podem ver aqui, é que, podem ver na primeira coluna, é o ponto, portanto, está de menos 2 a mais 2, o ministro Petracchi está em menos 2, o ministro Maliné ficaria mais 2, está ali 1,98,
E o que nós fazemos, depois temos o padrão que vamos ignorar, é se de facto, quando estão distribuídos os ministros ao longo desta linha, vai de menos 2 a mais 2, se eles são os nomeados pelo Presidente Menem ou não. Em que sim, quando é o 1, 0, quando não é. O que podemos ver é que claramente eles estão num cluster, porque praticamente todos os zeros estão ao princípio da tabela, todos os 1s estão no fim da tabela. O que quer dizer que claramente durante o mandato de Menem, a Corte Suprema Argentina estava claramente polarizada entre os juízes que foram nomeados pelo Presidente Menem e que eram favoráveis ao Presidente Menem e os juízes que não tinham sido nomeados pelo Presidente Menem e vinham do Presidente Alfonsín e que eram, em geral, contrários ao Presidente Menem. Isto depois pode-se fazer aqui um gráfico bonitinho que dá para ver como em escadinha eles fazem o cluster, não é? Portanto, estão todos em escadinha, os números estimados, e o que nós podemos ver é que cá em baixo estão os juízes que não foram nomeados pelo Presidente Menem e lá em cima estão os juízes que foram nomeados pelo Presidente Menem. Aqui estão incluídos cerca de 4.500 decisões, não é? Portanto, incluídas questões de direitos humanos, questões de princípios gerais do direito, porque isto é o Supremo Tribunal que inclui questões constitucionais e infraconstitucionais, no caso argentino. Em relação, vamos mostrar agora o exemplo contrário, surpreendentemente, em particular para quase todos os argentinos que eu conheço que não gostam dos Kirchner, no caso do mandato dos Kirchner não encontramos isso. De facto, há uma mistura. Não há polarização da Corte Suprema Argentina entre os juízes nomeados pelo Presidente Kirchner e os juízes pelos dois presidentes, pelo marido, depois já inicialmente no primeiro ciclo pela atual Presidente Cristina, e os juízes que vinham de trás, quer se fosse do Presidente Alfonsín, quer fossem do Presidente Menem. É interessante que o Presidente Kirchner fez uma depuração do Supremo Argentino. A Corte Suprema Argentina houve 4 ministros que foram forçados a demitir-se logo no primeiro mandato do Presidente Kirchner para ser substituídos por ministros supostamente mais favoráveis aos Kirchner.